Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos, nesta Santa Eucaristia, rezemos pela saúde de Terezinha Vieira de Oliveira. Rezemos pelo dom da vida do nosso irmão Francisco Moacir de Menezes. E rezemos pelas almas de Pedro Bernardino da Silva, Maria Antônia da Conceição, Antônio Muniz de Souza e Josefa Maria do Espírito Santo. Rezemos também pelos setores 9 e 10, formado pelas ruas Professor Luiz Alves da Costa, Júlio Vicente de Andrade, Dona Maria da Glória, Professora Nilda Brasil, Antônio Garcia de Lemos, Joaquim Moreira e Maria Nunes. Apresentemos também ao altar do Senhor o movimento do RCC e grupo de jovens, as comunidades Jurema e Carnaubinha. Agradecemos aos articuladores Sávio, Rose, Wanda Parnaíba, Sinete, Ruth, Betânia e Fransquinha Lisboa. Colocamos as intenções que cada um tem no seu coração. Todos de pé, iniciemos a Santa Missa com o canto inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para poder celebrarmos dignamente o mistério da nossa fé. Perdoai-nos, Senhor, rejeitamos a luz, não vivemos o amor, não amamos Jesus. Perdoai-nos, Senhor, perdoai-nos, Senhor. Tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, piedade de nós. Tantas vezes, Senhor, desprezamos o irmão, oprimido e na dor, favelado e sem pão.
Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz nova e celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Rezemos por todos nós aqui reunidos, por aqueles que se confiaram às nossas orações, por todos os doentes, por todos que rezam conosco virtualmente pelo Facebook da paróquia. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí
um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. 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 Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que griteis, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos
mistérios do reino, aos sábios e entendidos e aos pequenos o amor revelastes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos a celebrar este dia 29 de setembro, já na reta final do mês de setembro dedicado à Bíblia, a Palavra de Deus, um meio especial pelo qual Deus se comunica com o seu povo. Hoje, a igreja celebra a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São criaturas misteriosas que nós não vemos, assim como Deus no Antigo Testamento também não se via. Deus se deu a conhecer no Novo Testamento na pessoa do Filho, assumindo a forma de homem. Assim podemos pensar que os anjos de Deus tenham também a forma de homem, de seres, criaturas de Deus. Podemos pensar, até mesmo a partir daquilo que se é dito sobre os anjos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, que nós encontramos o Apocalipse e o livro de Daniel, que falam sobre os anjos, como também outros no Novo Testamento, como no Evangelho que nós acabamos de escutar, né? Vemos os anjos como mensageiros de Deus, mas também como protetores do próprio Deus, e acreditamos que protetores, mensageiros que nos guardam, que também nos acompanham na nossa caminhada. E o mais importante não são os anjos, mas o mais importante é Deus, o mais importante é o Filho de Deus, aquele que nós vimos na leitura é servido pelos anjos, é Jesus. Os anjos estão a serviço de Jesus. Este, como que filho de homem, é denominado como ancião, com determinadas características, a quem servia-lhes milhões de milhões, milhares de milhares.
esses milhões e milhares, é justamente para se referir aos anjos, criaturas que defendem, que protegem, que estão a serviço de Deus. E nós vemos justamente isso evidente nesta batalha travada no céu pelo anjo Miguel, que defende a Deus, que expulsa os anjos maus que viram Satanás, né? Satanás perde a batalha contra Deus, né? Então é a prova de que eles são estes protetores de Deus e que nós rezamos, pedimos a intercessão destes anjos, acreditamos que eles também nos protegem, nos acompanham na nossa caminhada. Então, são eles, os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, amigos, protetores, intercessores, que do céu vêm em nosso socorro. Nós até costumamos às vezes falar do anjo da guarda, né? O anjo da guarda. Acreditamos que temos esse anjo que nos protege, que nos guarda, que caminha conosco. Então é com alegria que nós comemoramos a festa desses 3 arcanjos neste dia. Estes que acreditamos estão a também caminhar conosco, estão também a nos proteger, como esses mensageiros de Deus que são. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro. Pois, como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra arcanjo significa anjo principal. E a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro, como já temos afirmado. É bom conhecer alguma coisa de cada um. Primeiro, Miguel. O nome do arcanjo Miguel possui um revelador significado em hebraico. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é maior que tudo, que todas as coisas, que os anjos maus que estavam aí, que se rebelam contra Deus. O poder de Deus que se estende sobre aqueles que lhe pertencem, age contra o mal e derrota o mal. Segundo a Bíblia, ele é um dos 7 espíritos assistentes do trono do Altíssimo. Portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministros de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja, já que até a segunda vinda do Senhor estaremos em luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores também. Nossa caminhada é uma luta contra esse mal, que do céu foi derrotado pelos anjos, expulso, e que estão a vagar por aí. E na caminhada deste mundo, estes maus espíritos por aí estão. E que nós, como povo de Deus, pertencente ao Senhor, não devemos dar lugar em nossa vida a estes maus espíritos. E por isso, a partir da fé, devemos invocar a proteção dos arcanjos, para que constantemente estejamos travando esta luta espiritual contra esse mal, esses espíritos maus, que se traduz em realidades, às vezes negativas na vida da gente e na caminhada. Às vezes, até mesmo através de pessoas
mal intencionadas, de pessoas que se deixam pautar pelo mal, né? Então, não podemos dar lugar, mas nos deixar mover justamente pelo Espírito de Deus, nos mover pela proteção de Deus que acontece em nossa vida, em nossa caminhada, por meio também dos seus anjos, dos seus protetores e ministros. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não se encontrou mais lugar para eles no céu. É por isso que diz que o mal, o demônio, era um anjo de luz, né? Mas que se tornou um anjo de trevas, porque queria no céu se igualar a Deus, né? Queria tomar o lugar de Deus. E por isso, querendo combater a Deus. E aí foi combatido, né? Foi derrotado. Então nós encontramos estas informações e afirmações no livro do Apocalipse, mais especialmente lá pelo capítulo 12. São Gabriel, o nome deste arcanjo, citado 2 vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus, ou Deus é minha proteção. E é muito conhecido devido à sua singular missão. Quem de nós não conhece a missão deste anjo, né, de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista, foi ele que anunciou o nascimento do próprio Jesus, né? No 6º mês, como diz o Evangelho, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E o resto nós conhecemos. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. O Senhor está a teu favor. Então, este é o mais popularmente conhecido, né? Assim podemos dizer, porque está sempre sendo citado. Ouvimos falar um pouco menos dos outros 2, mas deste não. Sempre estamos ouvindo falar nas pregações, nos ensinamentos, na própria leitura da palavra, quando a ela nós nos dedicamos. Não quer dizer que a missão de Gabriel seja mais importante do que as dos outros. Cada um tem a sua importância, assim a sua singularidade, né? Diante da missão que cada um devia exercer. O anjo veio à presença de Maria e disse: alegra-te. E como aqueles que acreditam na presença e na mensagem dos anjos, devemos ser aqueles que diante das tristezas, das dificuldades, dos sofrimentos, devemos ouvir Deus nos falar através do seu anjo, nos convidando à alegria, nos convidando ao entusiasmo da caminhada e da missão. Às vezes, diante daquela missão que Deus quer nos confiar, como confiou a Maria, como confiou aos anjos, Maria foi tão serena, tão humilde, tão tranquila em dar o seu sim ao anjo de Deus, ao próprio Deus. Nós devemos aprender a escutar essa mensagem de Deus, né? Esse convite de Deus à alegria. A alegria de acolher a sua palavra, a alegria de pertencer ao seu reino, a alegria de sermos colaboradores do seu reino, né? De nos chamar a colaborarmos com o seu reino, diante daquela missão que ele nos dá, como deu a Maria, como os anjos têm a sua, né? Como tem Gabriel, né? Qual a sua missão neste mundo?
A que Deus te chama, além daquela vocação específica que você exerce, porque se casou, porque construiu uma família, aí você é chamado a ser mensageiro de Deus, como Gabriel. Mas também, esta missão deve ser incrementada com outras realidades, com o serviço que eu posso exercer na comunidade, justamente sendo especialmente mensageiro de Deus, da palavra de Deus, né? Como Gabriel é mensageiro de Deus na vida de Maria, na vida de José, porque é aquele mesmo que vai aparecer em José em sonho para dizer: foge para o Egito com a mulher, a mãe e o filho, porque Herodes procura o menino para o matar, né? E José não hesita em obedecer, obedece. Então, nós somos convidados a sermos autênticos na escuta e na obediência da palavra de Deus que nos chega por meio desses mensageiros. De quem eu escutei o chamado de Deus? Aquele chamado que me converteu, que me fez seguir o caminho que leva a Deus. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido o exemplo de alguém, né, que se configura como esse anjo, essa presença angelical de Deus, presente na vida do seu povo e que quer conduzir o seu povo. Eles nos ensinam a sermos verdadeiros, né? E ser verdadeiro num dado momento da vida pode parecer com rebeldia, né? Dado momento. Às vezes as pessoas não gostam de escutar a verdade, né? Porque a verdade dói. Mas é melhor às vezes chorar com a verdade do que rir com a mentira, né? Os anjos são esses realistas, né? Verdadeiros mensageiros de Deus que nos ensinam também esta verdade, a assimilar essa verdade e a promover esta verdade no mundo. Vemos também Rafael, um terceiro momento, considerado um dos 7 espíritos que assiste o trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobit. Este arcanjo, de nome Deus curou, ou medicina de Deus, restituiu a vista do piedoso Tobit e nos demonstra que sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém amiga e importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecer bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse o anjo de Deus. Às vezes, nós estamos tão ligados a outras realidades que não nos damos conta desta presença discreta de Deus, que está sempre aí, por meio dos seus mensageiros, que está sempre a nos chamar. Mas às vezes nós estamos tão levados por outras realidades que não nos damos conta. Rafael é este que significa, cujo nome significa Deus curou, ou medicina de Deus. Vivendo num mundo marcado por tantas doenças físicas e espirituais, nós somos convidados a invocar a proteção do anjo Rafael, sobretudo pelos mais enfermos. Às vezes encontramos pessoas fisicamente sãs, sem nenhum problema, mas às vezes aparece mais doente do que alguém que a gente encontra acamado, e que às vezes nos transmite uma força tão grande, né? Uma certa vez eu fui visitar um padre idoso que tinha feito uma cirurgia no hospital, e eu fui pensando de chegar lá e
confortar o padre que, idoso, estava cirurgiado numa cama de hospital. Mas a alegria que estava o padre, a convicção que estava o padre naquela cama de hospital, né, pela missão que exerceu no mundo e que ainda podia exercer ao sair dali, foi quem me deu força. Né? Eu fui lá pensando em dar força, ele foi quem me deu força. Né? Alguém que estava enfermo. Então, às vezes, a doença é mais nós que criamos diante de Deus. Esta doença espiritual que nos afasta de Deus, que nos coloca para baixo, que impede, às vezes, de agirmos com fé, de agirmos com alegria, de agirmos com entusiasmo, né? De fazermos um esforço para perceber esta presença de Deus em nossa vida, que deve nos conduzir, que deve nos animar. Né? Os anjos estão presentes na vida de Jesus. Nós vemos no trecho do Evangelho que escutamos, né? Onde Jesus faz uma afirmação em relação a eles. E o faz justamente diante do preconceito de Natanael. Natanael, que é chamado por Filipe. Filipe tinha se convertido, tinha sido chamado pelo Senhor para a missão, tinha se convertido e estava tão entusiasmado que saiu a chamar outros para também encontrar o Senhor. E aí encontra Natanael, para quem fala de Jesus, dos sinais e prodígios por ele realizado. E qual é a resposta de Natanael diante do seu preconceito? E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não é assim que às vezes a gente se dirige a alguém que nasceu, que viveu num lugar simples e pobre, e pequeno, né? Foi assim que Natanael se referiu a Jesus, porque era de Nazaré, porque era filho de José, de Maria, porque sobreviviam da carpintaria, porque não eram uma família que tinha um nome renomado, bem visto na sociedade, porque Nazaré era um vilarejo pobre, pequeno, né? Então, com este preconceito. Mas Natanael aparece como alguém verdadeiro, diante daquilo que ele pensa, né? Diante daquilo que ele acha. Não aparece como uma pessoa fingida. E é por isso que Jesus, ao vê-lo se aproximar, sem tê-lo visto ainda, mas como Deus que sonda o coração e os pensamentos, vai se dirigir para ele para dizer: aí vem um israelita de verdade, um homem sem fingimento. E essa afirmação de Jesus surpreende este homem e diz: como assim? Eu não lhe conheço, né? Eu nunca lhe vi, você faz estas afirmações de mim? E aí cai em si e vai perceber que realmente Jesus é, talvez até mais do que aquilo que tenham lhe dito que ele era, né? Vai reconhecer Jesus como mestre, né? Como Senhor, como Rabi, como alguém que de fato tem uma autoridade que é divina e não é simplesmente humana. E então Natanael se converte e segue o Senhor. E diante do seu questionamento, diante de Jesus, o que é que ele diz? Se escandaliza porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, né? Quando estava a conversar com Filipe, talvez quando Filipe te explicava algo sobre mim. Então, mais espantado ainda ficarás quando vê os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, a afirmação que Jesus faz dessas criaturas misteriosas que estão a serviço dele, a serviço do reino, né? E é o que nos fala Daniel, na leitura que nós escutamos, né? Aquele ancião
como que filho de homem, a quem Deus dá a realeza é o próprio Jesus. E a estes serve esses milhares de milhares, esses milhões de milhões, né? Às vezes nós somos assim preconceituosos, né? Como Natanael. E nós somos convidados a conhecer a verdade para que ela nos faça superar os nossos preconceitos, né? No mundo existe muitos preconceitos em relação a Deus. E quem não sabe disso, né? De tantas pessoas, às vezes até pessoas do nosso meio, são tão preconceituosas em relação a Deus, tão cheias de piada, né? Nós temos que rezar, pedir a intercessão e a proteção dos santos anjos na nossa vida, para que possamos estar tão cheios de Deus, da sua graça, tão fortalecidos na fé, para que possamos superar o nosso preconceito e com a nossa verdade, que deve ser a verdade de Cristo, a verdade de Deus, fazermos também outros, por meio do nosso testemunho, superar os seus preconceitos em relação à fé, em relação a Deus, em relação à igreja, sobretudo. Então, que os anjos de Deus nos conduzam, intercedam por nós, nos protejam, estejam na nossa companhia, sempre, sobretudo nos momentos mais difíceis, para nos fazer assim como estes que devem viver segundo o coração de Deus, viver e agir segundo o coração de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Por intercessão dos santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, apresentemos a nosso Deus as nossas intenções e pedidos, e digamos: Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Que o arcanjo Miguel defenda e proteja a igreja de todas as ciladas do espírito do mal. Rezemos ao Senhor. Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Que o arcanjo Rafael acompanhe e guie o nosso Papa Francisco, livrando-o de todos os perigos em seu ministério. Rezemos ao Senhor. Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Que o arcanjo Gabriel anuncie pela boca de todos os missionários e líderes da igreja a mensagem de boa nova que é Cristo Jesus. Rezemos ao Senhor. Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Que os arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael protejam contra as ciladas e maldades do inimigo a todos os moradores da nossa comunidade, hoje representados pelos setores 9 e 10. Rezemos ao Senhor. Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. No silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor.
Digamos: Senhor, em vossa misericórdia, escutai-nos. Escutai-nos. Senhor nosso Deus, aceitai e atendei essas nossas súplicas e pedidos. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo qual que nós recebemos foi Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, com nossas humildes preces, estas oferendas de louvor. Fazei que, levadas pelos anjos à vossa presença, sejam recebidas com agrado e obtenham para nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar e em toda parte, e não cessar de engrandecer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. É a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos de vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, e reverentes vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Pedro Bernardino da Silva, Maria Antônia da Conceição, Antônio Muniz de Souza, Josefa Maria do Espírito Santo. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco, com os arcanjos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, informados por servir no ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos
Alimentados na força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer a presença de vocês que estão aqui, de todos que rezaram conosco virtualmente pelo Facebook da paróquia. Agradecermos aos noitários de hoje, que são formados pelos setores 9 e 10, compreende as ruas Professor Luiz Alves da Costa, Júlio Vicente de Andrade, Dona Maria da Glória, Professora Nilda Brasil, Antônio Garcia de Lemos, Joaquim Moreira e Maria Nunes. Ao movimento da RCC e grupo de jovens. É a comunidade Jurema e Carnaubinha. São os que formam os noitários deste dia na festa de São Francisco. E contam com a articulação de Sávio, Rose, Wanda Parnaíba, Sinete, Ruth, Betânia, Fransquinha, Lisboa. Dizemos que sempre na missa e na novena pode ter 40 pessoas do setor, né? Os representantes, aliás, dos noitários, né? Representantes dos setores, da pastoral e do movimento e da comunidade que faz os noitários. Então, destes podem ter presente na missa e na novena 40 pessoas, né? São 2 pessoas por banco, banco sim, banco não, um numa ponta do banco, outra na outra, né? Estes articuladores são responsáveis por informar as pessoas e fazer com que tenha este número de participantes na celebração. A partir das 17h30, a imagem de São Francisco sai no carro para visitar estas ruas que compreendem estes 2 setores, 9 e 10. E aí pedimos que as famílias acolham a imagem, né? Deixa a imagem passar na sua rua, a rua sem ninguém ver, né? Todo mundo dentro de casa, como aconteceu no dia 24, né? Teve rua que a gente passava, não tinha uma pessoa na calçada, né? E eu fiquei me perguntando, cadê os devotos de São Francisco, né? Então não deixe que a imagem passe na sua rua e você não esteja na calçada, na porta da sua casa, é claro, mantendo os cuidados, né? Para com alegria, entusiasmo, acolher a imagem de São Francisco. Como costumo dizer, é apenas uma imagem, mas que a partir da fé, da nossa devoção, é Deus que se faz presente, que nos visita, que vai ao nosso encontro, né? Por meio da imagem daquele que tão bem soube viver a sua fé, que tão bem soube deixar-se guiar pela graça de Deus no mundo, e mesmo tendo morrido há tantos anos, continua muito vivo na nossa memória, na história da nossa fé, né? Então, às 19h, teremos a novena, como de costume, e aí contamos com a presença dos representantes destes, na verdade, dos noitários, né? Os noitários, que são todos esses que a gente falou aí, né? Agradecemos o serviço prestado na celebração dos ministros, coroinha, da Pascom, do coral, enfim, de todos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, dos arcanjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nós queremos lembrar que as máscaras já chegaram, né? Tem umas pessoas procurando as máscaras, estava faltando, mas chegou hoje, né? Lá na loja de Marta também ainda tem camisas lá. Quem quiser, procura lá com Marta, né? Muito certo.